algo na sua vida, não sei, né, se aconteceu algo no passado, mas eu estava ouvindo uma mensagem hoje, uma mulher estava falando algo sobre isso, é porque você fala assim, mas você não sabe o que aconteceu comigo, pastor. Mas irmãos, apesar de ter acontecido o que aconteceu na sua vida, aconteceu algo muito maravilhoso na sua vida, que é muito maior do que tudo que você pode imaginar. E esse algo é Jesus Cristo, amém, irmãos? Aleluia. Quando Jesus entrou na sua vida, mas eu sou assim porque o senhor não sabe o que eu sofri no passado. Mas eu sou assim porque o senhor não sabe o que eu vivi, o que fizeram comigo, o que aconteceu. Irmãos, Deus quer reescrever a sua história, aleluia. Aleluia. O passado ficou lá no passado, Deus vai fazer algo novo, aleluia. Deus vai te levantar, Deus vai te usar, vai te capacitar, te ungir, encher você do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Mas a minha família era assim. Imagine se Gideão, né, ficasse vivendo aquilo, né, irmãos? Gideão ficasse preso naquilo. Tem gente que está vivendo isso, essa teoria de Freud, né? Essa teoria freudiana. O pai da psicanálise era Freud, né? Ele dizia assim, o homem está preso ao seu passado. Tem muita gente que está mesmo. Mas nós somos libertos em Cristo, aleluia, glória a Deus. Para Deus fazer de nós coisas maiores, amém, irmãos? Amém. Até o irmão Valdir está vindo testemunhar aqui coisas que ele falou que nunca testemunhou antes, né? Porque Deus vai fazer algo novo, aleluia. Aleluia. Porque Deus quer usar você, amém, amado? De uma forma diferente, Deus vai tratar o seu caráter, Deus vai trabalhar aqueles resquícios que ainda estão na sua vida, Deus vai mudar, Deus vai encher você do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Eu fui assim, e Deus me usou muito assim, mas agora talvez Deus vai usar você desse outro jeito, amém, amados? Deus vai fazer coisas novas. Deus é perito nisso, amém, irmãos? Deus é poderoso para fazer isso. Deus é poderoso para restaurar. Deus é poderoso para levantar. Deus é poderoso para te capacitar. Você vai abrir a boca e o Senhor falou assim, naquela hora, você não precisa se preocupar com o que vai dizer, porque eu vou colocar as palavras na sua boca e você vai falar. E ainda diz o Senhor através de Paulo, quer ouço, quer deixe de ouvir. Fala, não te cales, aleluia. Aleluia. Você sabia que você é um atalaia de Deus? Glória a Deus. O atalaia é levantado por Deus. E aí o Senhor fala assim, olha, se aquela pessoa está indo para o caminho errado e você não falar para ela morrer no seu caminho mal e for para o inferno, né? Eu estou aqui parafraseando aquilo, mas for para o inferno, morreu no seu mau caminho. Ela morreu e foi para o inferno, eu vou requerer o sangue das suas mãos. Mas se aquela pessoa, você avisou ela, ela foi para o inferno, ela foi, mas você está livre do sangue dela. Então nós somos atalaias. Nós temos que falar, amém, amados, para as pessoas. Uma outra classe de pessoas que nós vimos no texto aqui, verso 34, parte B. Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Olha, Jesus está declarando o perdão. E aí o que diz a parte B? Eles repartiam as vestes dele e lançavam sortes com as vestes de Jesus. Tem gente que ainda tira proveito, oportunistas, né? Ainda tira proveito das desgraças dos outros, não tem, irmãos? Quantas vezes você olha aí na televisão, o caminhão tombado lá, o motorista está preso na ferragem, o pessoal saqueando o caminhão. Teve um caminhão que a gente viu isso, o camarada estava preso na ferragem, o pessoal parava o carro e ia lá catando tudo, irmãos. As coisas do caminhão. O ser humano é terrível, só Jesus. Só Jesus. Se eu paro e vejo um negócio desse, eu corro lá, eu quero tentar de algum modo salvar. Uma vez eu fiz uma coisa meio louca, né? Que peguei uma moça, tudo cortou a perna, né? Cortou aqui. Aqui ela no carro, olha outro banco de sangue. Levei ela para o hospital, não quis nem saber. Mas não pode, tem que chamar o socorro. A menina estava esvaindo em sangue, eu catei ela. Pus o carro, correndo para o hospital com ela. Ela tinha sofrido um acidente ali de moto com outro carro lá. Eu parei o carro, colocou ela no carro, não tive dúvidas. Mas nós temos que ter amor pelas pessoas. Jesus está ali na cruz, e aquelas pessoas estão repartindo as suas vestes, né? Elas estão lançando sorte sobre as vestes de Jesus. Por mais que não fosse Jesus, repartindo, né? Quantas pessoas, o defunto ainda está fresco ali, a pessoa já está brigando por causa das coisas que o defunto vai deixar, não é? Quantas situações
Que mundo interesseiro que nós vivemos. Que mundo maldito, né? Que a gente vive, amém, amados? Mas esse texto aqui fala assim sobre oportunistas, sobre oportunismo, né? As pessoas, elas estavam preocupadas em tirar proveito de Jesus. Elas não estavam com o coração voltados para Jesus. Não amaram, não creram, não olhando ali o santo na cruz, eles não tomaram nenhuma outra atitude senão repartir as vestes de Jesus. Isso fala de avareza, miseráveis, né? Esse tipo de pessoa é miserável, né? Que se aproveita das desgraças de outros, né? Das desgraças de outros. E aqui no caso de Jesus Cristo também, mano. Uma outra qualidade de pessoas, verso 39. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Outro tipo de oportunista aqui, né? Esse quis se safar. Quis aproveitar a oportunidade para se safar. E aí tem o versículo 17 ao 25. Ele fala de Barrabás, né? Barrabás. A Bíblia diz que o povo gritava: solta Barrabás e crucifica Jesus. E Barrabás, ele aproveitou a oportunidade. Jesus morre no lugar de Barrabás. E ele se safa, né, de morrer. Ele se safa, ele aproveita essa oportunidade, se safa. E Jesus morre na cruz, no lugar de Barrabás. Mas Barrabás é um tipo de cada um de nós, então, amém, amados? Ele morreu em nosso lugar. Então, você conhece João 3,16? Eu li aqui no começo. Deus amou o mundo de tal modo, né, que enviou seu Filho para morrer em nosso lugar. Mas você não conhece 1 João 3,16, que ele diz assim, que se ele morreu e deu a vida por nós, nós também devemos dar nossa vida pelos outros. Poucos conhecem 1 João 3,16. E aí que está o grande X da questão, né? Mas aquele malfeitor que estava ali, quis se safar, Barrabás quis se safar. Mas às vezes nós também, irmãos, nós aproveitamos que Jesus nos salvou, mas nós não o crucificamos. Não o crucificamos. Nós falamos sobre Jezabel hoje de manhã, uma situação terrível de Acabe. Depois que ele perde uma guerra, ele chega lá no seu palácio e ele dá uma olhada assim numa das suas janelas e ele vê a vinha de Nabote. Acho que muitas vezes ele viu aquela vinha e ele desejou a vinha de Nabote. E ele mandou alguém lá falar para Nabote: vende-me a tua vinha, porque está do lado da minha casa aqui, né? Do lado da minha casa, colado da minha casa, para que eu faça uma horta aí. E aí Nabote mandou um recado para Acabe dizendo assim: que o Senhor me guarde de que eu te dê a herança de meus pais. Porque pela lei era proibido você vender aquilo que era herança dos pais. Então Acabe ficou muito aborrecido. A Bíblia diz que ele não quis comer pão, nem beber nada. E ele foi para o seu quarto, deitou e virou para o lado da parede. Menino mimado, né, emburrado. Porque não conseguiu aquilo que queria, ficou emburrado, ficou triste. E quanta gente que é assim com Deus acha que Deus tem que dar, que Deus tem que satisfazer os seus caprichos. E uma das características do espírito de Jezabel é esse, que entra na igreja. Você é príncipe. Se Jesus é rei, você é príncipe, você não é filho de Deus. Quando Jezabel chegou lá, falou para ele assim: o que aconteceu? Por que você não come mais? E aí ele contou o que aconteceu. Ela falou assim: você por acaso é rei ou não é? Levanta e vai comer. Olha, né, mandando o marido, né? Porque eu vou te dar a vinha. E ela vai lá e arma uma cilada e levanta-se uns falsos testemunhos contra Nabote, e ele é apedrejado. E aí ela vem e fala: desce e toma a vinha, porque Nabote já é morto. E ele desce correndo, né, para tomar a vinha. Deus dá uma repreensão dura a Acabe. Quantos que estão assim, irmãos? Que estão assim? Acha que Deus tem a obrigação de dar. Porque eu sou filho de Deus, tenho que ter o melhor carro. Porque eu sou filho de Deus, tenho que ter a melhor casa. Porque eu sou filho de Deus, tenho que ter isso, tenho que ter aquilo. Onde que está na Bíblia isso? Não está no Evangelho. Porque o Evangelho fala assim: não que Deus não queira nos abençoar, Deus quer nos abençoar e vai nos abençoar, amém, irmãos? Amém. Mas Deus não tem que satisfazer os nossos caprichos. Porque Jesus fala assim: se você não negar a si mesmo, não tomar a cruz cada dia e não me seguir, negar, tomar a cruz, é você crucificar suas vontades e paixões, né, em benefício do reino, como Jesus crucificou-se a si mesmo, por amor de nós. Então o espírito de Jezabel está nas igrejas falando assim:
Você não é filho de Deus? Você não é um príncipe de Deus? Lógico que você merece isso e aquilo, Deus tem que te dar, Deus vai te dar. Toma posse, toma posse, toma posse. É assim, irmãos. Esse não é o evangelho. Irmãos, às vezes as pessoas, elas se safam, né, das suas responsabilidades. Então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, quando eu bebo esse cálice, eu estou dizendo assim, Senhor, meu cálice eu vou tomar até o fim. E o cálice de Jesus foi duro, porque foi a cruz. Então, qual que é o meu cálice? Então, nós nos esquecemos que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos das regiões celestiais. Mas nós tomamos o cálice de Jesus, amém, irmãos? E o cálice simboliza pagar o preço do nome de Jesus que nós carregamos, aleluia! E nós temos que amar o Senhor nesse aspecto. Um outro tipo de pessoa está no verso 47. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo verdadeiramente este homem era justo. Tem aqueles que estão reagindo diante da cruz, só creio se eu ver. Tem que ver para crer, são os tomés da vida, né? Tem que ver. Se o Senhor não fizer um milagre, eu não sirvo a Deus. Se o Senhor não operar, eu não sirvo a Deus. Às vezes Deus responde isso, né? Porque Deus conhece a nossa pequenez, o coração de cada um. Mas muitas vezes Deus não responde, né? Então, ver para crer, aquele centurião só deu glória a Deus quando viu. E a última, para nós encerrarmos aqui, irmãos, versículo 42. Aquele outro malfeitor que estava à sua direita disse assim, Senhor, lembra-te de mim, né, quando entrares no teu reino, verso 42. Jesus disse para ele, em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. O contexto, ele repreende o seu colega ali que estava do outro lado de Jesus, né, no verso 40, fala, você não teme a Deus, estando sob igual sentença? Ele fala assim, porque nós estamos recebendo o castigo que nossos atos merecem, mas esse nenhum mal fez, ele crê em Jesus. E aí ele chama Jesus de Senhor, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino, ele chama Jesus de Senhor. E aí a Bíblia diz no verso 50 que José de Arimateia, um homem rico que crê em Jesus, ele vai lá e toma o corpo de Jesus, pede o corpo de Jesus. No verso 53 fala que envolve Jesus num lençol de linho, né, e deposita num túmulo seu que ainda não tinha sido usado. Ele prepara Jesus, vai lá, pega o corpo de Jesus e leva com todo cuidado. Então nós temos que ser dessa classe de pessoas, amém, irmãos? Como esse outro bandido aqui, ele era um ladrão. Tem algumas bíblias católicas que dizem assim, o bom ladrão. Se era ladrão não era bom, né, irmãos? Mas fala o bom ladrão, né? Mas na verdade ele era um ladrão, não fez nada para merecer, irmãos. Isso aqui é graça pura de Deus. Mas quando ele crê em Jesus na cruz, e ele também é um tipo de cada um de nós, porque quando nós cremos em Jesus, somos perdoados, aleluia. Nós somos perdoados. Ele fala assim, nós estamos aqui, esse castigo é porque nós fizemos coisas que nos trouxeram aqui, então nós merecemos estar aqui. Ele reconhece sua situação, sua condição. E aí ele fala, lembra-te de mim. Jesus diz, na verdade, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, aleluia. E José de Arimateia também, né, que pega o corpo de Jesus com todo cuidado, né? Amados, há todas essas classes de pessoas, mas há esses últimos que a gente falou aqui, que amam ao Senhor, amém, amados? Que amam a Deus, que servem a Deus por amor, né? Eu vou lá na casa de Deus porque eu amo a Deus, eu amo os irmãos, né? A gente estava conversando com o Agnaldo sobre o amor, né, que o Michel tem pelos irmãos, né? Que ele ficou assim, ele gostou muito dos irmãos lá do sítio, né? E o amor dele, assim, de vir, de passar, de buscar, de trazer. Nós temos que ter esse amor de ajudar, fazer por amor, não por uma obrigação. Nós temos que amar Jesus e falar com Jesus com respeito, como esse ladrão, né? Ele fala assim, Senhor, ele se humilha, ele respeita Jesus e diz, lembra-te de mim. Ué, mas irmãos, olha, a pessoa que está crucificada ali no meio, está na mesma situação, sendo crucificada como um malfeitor, porque essa era uma sentença de morte terrível dada àqueles malfeitores, né? As pessoas
ruins eram crucificadas, e Jesus está sendo crucificado, mas aquele ladrão ali, ele crê que Jesus Cristo, ele fala assim, não fez mal nenhum, ele crê em quem Jesus realmente dizia ser, e ele fala com carinho, com assim humildade, humilhação, lembra-te de mim, Senhor, e ele chama Jesus de Senhor, amém, mas... Então você vê aquelas pessoas que são oportunistas, que prensam Deus à parede, tem que me dar porque eu sou filho de Deus, tem que ter isso, tem que ter aquilo, mas tem aqueles que servem a Deus por amor, amém, irmãos? E aqui vale a gente dizer assim, né, que José de Arimateia, ele deu, né, o que tinha para Jesus, né? Porque ele tinha condições, mas ele dá para Jesus algo, um túmulo novo, né, novinho, né, dá para Cristo. Maravilha, irmãos, quando a gente serve a Deus, não tem peso na consciência, não tem nenhum peso, não tem nenhum fardo, e talvez se alguma dessas questões assim mexeu no seu coração, você deve orar, pedir, Senhor, eu não quero sentir nada dessas coisas, eu quero servir o Senhor por amor. Senhor, enche meu coração de amor, derrama mais amor na minha vida, que eu possa ser apaixonado por Ti, pela Tua palavra, pelos irmãos, né? O que Deus está levantando, nós falamos aqui, nós temos orado nesse sentido, é um povo amoroso, amém, irmãos? Amoroso. Nós estudando as cartas das igrejas no Apocalipse, a gente vê assim, né? A gente até falou de algumas igrejas que havia divisão na igreja de Tiatira. Jesus dirige a carta para um grupo remanescente. Ele fala, vocês que não têm essa doutrina, Jesus falando para eles, os que não seguiam a doutrina de Jezabel. Jesus dá uma palavra confortável, uma palavra abençoada para eles, né? Mas havia uma divisão. E eu estava comentando assim com os irmãos hoje de manhã, que é interessante porque eu dirigi igreja, irmãos. Nós tínhamos uma igreja em Barueri, e os irmãos às vezes terminavam o culto, eles chegavam assim com todo respeito e carinho, né? E eu sabia disso, né? A gente não é bobo, né? Mas eu sabia, eles chegavam assim, pastor, precisa ir visitar o irmão tal, porque ele não tem vindo, não vê. E às vezes, quando eu já tinha percebido, eu falava, irmão, já tinha percebido, isso eu vou lá. Quando eu não tinha percebido, eu agradeci o irmão, falava, obrigado, irmão, por você ter falado, porque eu não tinha percebido. Porque eu sentia que esse irmão vinha falar, porque sentia falta do irmão que não estava no culto. Uma igreja amorosa ali em Barueri, irmãos. O Caleb até comentou esses dias comigo, pai, a única igreja que eu fui, com exceção dessa que a gente está vivendo agora, né? A única igreja que eu fui, que eu não senti peso, que eu senti alegria de ser filho de pastor, foi em Barueri. Porque eles não falavam filho do pastor, né? Mas amaram ele como uma alma. Ele leva isso na sua memória, né, como um lugar onde foi abençoado. Mas tem uma certa igreja, que eu não vou citar o nome aqui agora, né, aqui por perto que a gente foi pastor, irmãos, que até os meus filhos não têm vontade de estar lá, assim, em certo aspecto, como membros da igreja. A Suzana sofreu pra caramba, né? Teve um dia que nós trouxemos um pregador na igreja, e ele não sabia de nada, ele chamou a Suzana lá, e trouxe ela na frente, deu uma mensagem, uma palavra para ela, falou assim, porque Deus vai te usar assim, Deus tem te chamado, ele começou a falar sobre a vida dela, ele nem conhecia ela. E foi falando, irmão, sobre a vida da Suzana, e para que vocês creiam que Deus é que levantou ela como líder aqui, porque os jovens não aceitavam a liderança dela. Não aceitavam a liderança dela, né? E não foi eu que indiquei ela para ser líder, foi o presbítero e o conselho que queria que ela fosse, porque não tinha outro jovem para ser líder, né? Mas como ela era filha do pastor, não aceitava. Sofreu pra caramba. Mas Deus honrou, ela tá lá, né? Fazendo seminário, Deus tem chamado a vida dela, prega. Irmãos, e nessa igreja havia assim, irmãos, uma divisão. Qualquer coisinha, o irmão estava bravo com o irmão, se ofendia aqui, sabe aqueles crentes assim, manhoso, qualquer coisinha estava bravo, qualquer coisinha já, se revoltava. Quem que está pensando para falar assim comigo? Irmãos, nós somos crentes em Cristo, amém, amados? Nós temos que ter o coração trabalhado, amém, irmãos? E essa igreja, que é a igreja dos sonhos de Jesus, que nós estamos orando para que seja levantada aqui, amparo, amém, irmãos? Que não se dói por qualquer coisa, né? E aí a gente ouviu uma mensagem assim também, ó, mas me ofendeu, mas e daí se te ofendeu? Ah, me machucou, mas e daí se te machucou? Você é maduro, não é? Você é crente, não é? Jesus foi machucado, foi ferido, ele foi insultado, zombado. Aqui fala de pessoas que zombavam, que caluniavam, que maltratavam Jesus, que esbofeteavam Jesus. E nós, Jesus disse assim para aquelas mulheres, se ao lenho verde fizeram isso, o que vocês acham que vão fazer com vocês, que são lenho seco, Jesus disse. Irmãos, então, se você está sendo ofendido, glória a Deus, se humilha, rebaixa, seja santo, amém, amados?
Não tire satisfação. Não leve desaforo para casa. Né? Como é que ela disse lá? Para cima de mim ninguém. Né? E abaixo de você só o inferno, amém, irmãs? Abaixo de você só o inferno, porque você não aceita ninguém acima de você. Ninguém pode pisar, ninguém pode humilhar. Amados, Jesus foi humilhado. E a Bíblia diz que ele era calejado de homens de dores, experimentado nos trabalhos. Que trabalhos é esse? Jesus foi humilhado, porque Jesus foi desprezado. Chamaram ele de filho de adultério, chamaram ele de filho bastardo. Jesus foi cuspido, esbofeteado, pisado, né? Jesus foi desprezado, muitas vezes desprezado foi o nosso mestre. Antes de ser chamado para ser príncipe, eu sou chamado para ser servo, amém, irmãos? Para ser servo. Eu não sou príncipe, não, né? Mas nós vamos reger as nações, amém, irmãos? Então seja uma igreja fervorosa, amém, irmãos? Vamos orar, fique em pé, nós vamos participar da mesa do Senhor. Feche os teus olhos, amados. Em nome de Jesus, feche os teus olhos. Aleluia, glória a Deus.